Olá, Masterfãs! Bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts, e vamos lá para mais uma aula do desafio de materiais. A gente está replicando os materiais da primeira versão desse desafio, que foi no V-Ray 2.0, agora usando o V-Ray 4.2, V-Ray Next para o SketchUp. Hoje a gente vai aprender a criar o material Reflecta Bronze, que é um material muito usado também, um material muito legal. E a gente vai aprender a configurar esse material de forma muito prática, usando os novos recursos aqui do V-Ray. Primeiro a gente vai dar uma olhada no Google, como é que esse material se comporta. Eu vou digitar aqui, olha, Reflecta Bronze. Você vai encontrar vários tipos de materiais do tipo Reflecta. Você pode ter o Reflecta Bronze, o Reflecta Cobre, o Reflecta Prata. Existem efeitos diferentes para dar esse aspecto metálico ao vidro. Então a gente vai encontrar muitas referências, olha só. E a aplicação do material é muito variada. Você pode ter esse material aplicado na cozinha, no quarto, você pode ter o material na sala. Então você tem diversos locais. Esse é um acabamento muito versátil e dá um efeito sofisticado ao ambiente. Então a gente vai aprender a configurar esse material utilizando os aspectos principais. E no caso do vidro Reflecta, o que acontece é que a gente tem uma película de vidro aplicada com algum tipo de metal para poder dar esse efeito, né, mais bonito. Então a gente vai voltar lá no SketchUp e a gente vai usar exatamente essa mesma ideia. Eu já tenho uma cena montada aqui com a iluminação. E a parte mais importante para você poder criar materiais de vidro é você ter bons reflexos. É por isso que a gente deve sempre pensar dessa maneira. E nessa cena eu utilizei um HDR para poder criar esses efeitos de reflexo que a gente vê aqui sobre o material. Eu vou aplicar o Reflecta Bronze nesse objeto que a gente tem aqui, que por enquanto não tem nenhum material. Vamos selecionar com conta-gotas. Eu já chamei ele de vidro. Vamos até o Asset Editor. Eu vou renomear esse material primeiro para vidro Reflecta. E para compor o material da forma correta, a gente vai utilizar duas camadas. Uma camada que será exatamente o vidro e a outra camada que vai ser o metal. Dessa forma, a gente vai conseguir mesclar os dois materiais usando o material Blend aqui do V-Ray. E você pode fazer isso em qualquer versão do V-Ray. Só que dessa vez eu vou utilizar o novo material PBR para poder criar a parte metálica. E você vai ver que é possível a gente mesclar os dois tipos de materiais, já que na verdade eles só diferenciam o workflow. Então vamos começar com o material de vidro. No Diffuse a gente vai definir o material como 100% preto. Só que como eu falei na outra aula sobre acrílico, se a gente deixar o Diffuse completamente preto, ele vai aparecer aqui no SketchUp também completamente preto. Para que isso não aconteça, eu vou adicionar o mapeamento Color, manter ele completamente preto, então na renderização ele vai aparecer dessa maneira, mas aqui no SketchUp eu posso colocar uma cor diferente na visualização e editar no SketchUp a opacidade para ele poder dar esse aspecto transparente. Eu poderia colocar aqui também a cor do meu material Reflecta, que vai ser o seguinte, olha, vou selecionar Diffuse, no modo RGB de 0 a 255, coloque os valores 181 para o vermelho, 122 para o verde e 63 para o azul. Ok, então já tem uma tonalidade que eu vou usar para o meu vidro. Ok, então o meu material vai aparecer com a coloração aqui no SketchUp. Eu já vou saber qual o tipo de material que eu estou criando. Na configuração de reflexo, a gente vai colocar a cor em 100% branco, já que esse material é um dielétrico. Habilitar Gloss Fresnel para não dar nenhum problema aqui de efeito nas configurações e reduzir um pouco o valor do Glossiness para 0,98. Ok, vamos até os parâmetros de refração do material. É aqui que a gente tem a parte mais importante dessa configuração. Para que o vidro funcione da maneira correta, a gente vai selecionar a cor e definir os valores em 252 para todas as cores no modo RGB, ok? Na configuração de OR, a gente pode utilizar o valor para o vidro em 1,52. Esse valor aqui já é mais que o suficiente. O que a gente tem agora é um vidro completamente transparente, sem nenhum efeito de cor ainda. Eu vou abrir a Frame Buffer, utilizar o Region Render para selecionar apenas essa parte do modelo e renderizar para a gente ver o primeiro resultado. Vamos lá. Ok, a gente tem um vidro completamente transparente, olha só.
Dá para perceber aqui um pouco do reflexo do ambiente, mas a transparência ela é muito grande. Agora a gente vai aplicar a próxima camada para poder dar o efeito reflecta. Vamos voltar nas configurações do material. Eu vou renomear o meu material, simplesmente mudar a ordem que a gente tem aqui do texto. Copiando essa primeira parte, eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre materiais, escolher agora o material PBR, adicionar esse novo material aqui, reflecta, e chamar ele de bronze. E agora a gente vai simplesmente criar um material metálico. E para isso, eu vou utilizar a mesma cor que a gente criou aqui, olha. Então vou abrir as configurações, caso você não tenha visto, olha. Você pode anotar esses valores. Eu vou copiar, clicando com o botão direito do mouse, copy, e em seguida colar no color esse material. E para transformar o meu material em metal, basta você definir Meterness com o valor 1. E olha só, a gente já tem aqui o material metálico também de uma forma muito rápida. Agora a gente vai adicionar uma nova camada para poder mesclar esses dois materiais. Vamos selecionar Blend Material. Eu vou colar o mesmo texto aqui, apertar Enter, e a gente vai ver os nossos materiais aqui, olha, todos próximos. Isso é muito importante para a gente poder visualizar. Só que nessa nova versão do V-Ray é muito prático a gente copiar esses materiais para dentro do slot. Basta você clicar, segurar no material e jogar ele aqui, olha. Então vou colocar o material de vidro em Base Material, adicionar o Coat, selecionar agora o material de bronze e arrastá-lo para dentro dessa opção. E olha só o que é que vai acontecer. A gente vai ter o objeto transparente, mas ao mesmo tempo com essa coloração metálica. E você pode controlar a intensidade dessa cor. Na opção Blend, reduzindo o valor, a gente vai ter mais a configuração do vidro aparecendo. Aumentando esse valor, a gente vai ter a coloração do metal. Selecionando o Blend e definindo o valor em 50%, a gente vai ter a mesclagem dessas duas cores, olha só. Você pode trabalhar com valores menores ou valores maiores, dependendo do seu projeto, porque a gente vai perceber que a coloração varia muito. Eu vou colocar o valor um pouquinho maior para a gente poder ter uma coloração mais interessante. Olha, eu vou deixar ele mais ou menos assim. Ó. E agora aplicar o material ao objeto. Selecione o material de vidro aqui mesmo no V-Ray, botão direito do mouse, escolha Select Object in Scene. Ele vai selecionar o nosso objeto aqui. Em seguida, selecione o Blend Material, botão direito do mouse e escolha a opção Apply to Selection. A gente precisa fazer essa configuração para que o material seja aplicado no objeto que a gente tem na cena, ok? Vamos até o menu Editar e podemos mudar um pouco a opacidade. Essa configuração que a gente tem aqui, olha, no SketchUp, ela não interfere no render. Você pode modificar as propriedades do material aqui e no render ele vai exibir esse material do V-Ray. Algumas vezes essa propriedade ela pode voltar ao modo padrão, tá? Por isso que eu recomendo que você clique primeiro em selecionar antes de dar continuidade na etapa de render. Ok, o nosso material já está finalizado. Vamos renderizar para a gente ver o resultado. Vamos lá. Ok, após o render terminar, dá uma olhada na configuração do material, como ele ficou bem legal, olha só. Da mesma forma que a gente percebe no mundo real, dependendo do ângulo de visualização, você vai ter mais ou menos transparência. A gente consegue perceber as roupas que estão penduradas aqui no armário. Você tem, olha, um reflexo bem legal aqui do material. E a gente pode dar outros recursos à nossa cena para poder evidenciar mais esse efeito. Uma dessas opções é você adicionar uma luz dentro do móvel. Isso ajuda muito a você conseguir ter um efeito mais visível dessa transparência do material e da coloração dele. A gente pode adicionar uma camada Emissive, como eu já tenho aqui no meu modelo. Eu vou selecionar essa camada que está aqui, olha, desabilitada no momento. Em seguida, definir a cor em 100% branco para acender essas luzes. Você vai ver aqui, olha, no modelo. E agora a gente vai ver a diferença entre essa cena e a cena com a iluminação. Eu vou salvar no histórico para a gente poder comparar o resultado. Clicar em Render. Ok, após o render terminar, dá uma olhada como é que ficou a nossa cena anterior e a cena agora com a iluminação interna.
A gente consegue ter um diferencial bem interessante aqui da iluminação do projeto. E a maior vantagem de utilizar essa técnica para poder criar o efeito Reflecta Bronze é que você pode voltar lá nas configurações do material e todas as vezes que você quiser fazer uma nova opção de cor para o metal, basta você selecionar essa opção aqui, olha, e alterar. Vamos dizer que eu quisesse criar agora o material Reflecta Prata. Então eu posso colocar ele aqui com um tom do material. E na configuração Blend a gente já vai ter essa mesclagem. Olha só que legal. E aí você pode utilizar qualquer outro tipo de metal para poder criar o efeito de vidro Reflecta. Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!